Boa tarde, pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês agora. E aproveitando aí, me parece vários rostos novos, né? Levanta a mão quem já me conhece ou quem já me viu aí nas redes sociais. Beleza, poucas pessoas. Isso é bom, então é uma boa oportunidade para apresentar algo totalmente diferente para vocês. E para isso, então, eu vou ter que fazer uma pergunta clássica. Vocês estão preparados para quebrar paradigmas? Muito bom. Nas áreas da medicina integrativa, das terapias integrativas, nós às vezes também precisamos quebrar alguns paradigmas. É só assim que a gente avança, né? Então, parabéns a todos que estão aqui já com esse conhecimento das terapias integrativas. E quem de vocês aqui é terapeuta, enfermeiro, que trabalha nessa área com o público direto? A maior parte. Maravilha. Muito bom. Excelente. Bom, nem me apresentei, né? Meu nome é Lothar e não vou ficar me delongando aqui. Trabalho com reprogramação mental avançada, mas tenho 18 anos aí de experiência. Não vou ficar falando sobre isso, mas começou com a zonoterapia em 2007 e hoje estamos em 2025, né? Ali está o meu Instagram. Quem quiser também fazer algum vídeo, foto, postar depois, eu reposto para vocês. Então, o meu objetivo é realmente trazer algo bem disruptivo para vocês, algo que realmente impacte vocês com novidades. Também aproveitando a questão que foi falado corporativa, vamos trazer alguma coisinha aproveitando a doutora Anne, que eu vi agora aqui, que eu vou aproveitar algumas coisas que ela comentou. Maravilha. A pergunta é, por que a reprogramação mental avançada é uma terapia do futuro? Vocês vão entender tudo ainda no decorrer aqui. Mas eu fiquei pensando a respeito, eu nunca faço uma palestra igual, sempre faço diferente, né? Então, pensando de forma bem direta, o que é o futuro? O que precisamos para o futuro? E o futuro já é agora, né? Me veio em mente a questão do tempo. Hoje não temos tempo, as pessoas não têm tempo. Não têm tempo para muitas coisas. E dentre outros, vocês que estão aqui no Congresso de Medicina Integrativa, o tempo de tratamento. Tenho tratado muitas pessoas de todas as formas, mas também terapeutas da medicina integrativa. E a gente sabe como é custoso de tempo fazer terapias e mais terapias e mais terapias. Então, eu entendo que no futuro, uma terapia do futuro deve ser breve, né? Outro ponto, o dinheiro. Aqui falamos também de questões corporativas. E o dinheiro faz parte da nossa vida. É muito importante, depois eu vou retomar esse assunto, o dinheiro na nossa vida. E que tal uma terapia breve em que você vai economizar dinheiro? Né? Então a gente ganha tempo e ganha dinheiro. Além disso, ganha saúde. O que vocês acham? Fica bom assim? E com uma vida leve, né? Eu acho que aí está o combo completo, né? Acho que não está indo. É o próximo slide. Aí. Beleza. Só para vocês terem uma ideia, assim, bem por alto, do que vamos conversar um pouquinho hoje, é sobre a esperança, né? Eu sempre tenho esse objetivo de trazer esperança às pessoas. Eu acho que aí começa toda e qualquer terapia. Levar esperança, né? E só para vocês terem uma ideia geral, vamos conversar um pouquinho hoje sobre diabetes tipo 1, que eu vou trazer um caso inédito, nunca apresentei, porque é um caso que ainda está em tratamento, inédito talvez de forma mundial. A questão financeira, ansiedade, burnout, dores crônicas, doenças autoimunes, comentaram também para falar sobre memória, né? E o que tudo isso tem em comum? A parte financeira, a parte de qualquer doença. Tem em comum que mais de 80% das queixas na saúde, ou até mesmo as doenças, tem uma raiz emocional. Então é nisso que eu acredito.
Então, durante toda a minha carreira, eu sempre busquei algo a mais, algo que realmente eu conseguisse mais velocidade e mais resultado. Muito bom. Estive agora vendo um congresso passado em São Paulo, agora sobre saúde mental, onde apresentaram, aqui estou aproveitando, conclusões reais de estudos científicos pelo ChatGPT. Só para resumir para nós aqui, né? Olha que interessante, coloquei exatamente da forma que ele colocou. Quando analisamos todos os estudos sobre quem vive mais de 100 anos, o fator mais importante não é a dieta, não são os exercícios e não é a genética, mas a capacidade de viver com baixo estresse e emoções equilibradas. Olha que incrível. E faz sentido, né? Pelo menos para mim, total. Eu vejo isso na minha clínica, né? Minha prática clínica diariamente. Complementando, também no ChatGPT ainda. Ou seja, o corpo que não vive em luta ou fuga constante envelhece devagar. Vocês já devem ter ouvido falar dos telômeros, né? Independente da alimentação ser perfeita, entre aspas. Luta ou fuga. Essa é uma chave para nós pensarmos na nossa saúde e no prolongamento de vida com qualidade. É o chamado cortisol, não é isso? Que sabem, o estresse. Nossa, o estresse sobe o cortisol. O que o cortisol faz no nosso corpo? Ele abaixa a imunidade, ele... Opa! Aí. O cortisol, então, abaixa a nossa imunidade, inflama o nosso corpo. A gente fala muito de alimentação anti-inflamatória, né? Ou até mesmo suplementos anti-inflamatórios, para a gente não entrar em questões aqui de remédios químicos, que não é objetivo aqui. E aí, indo pela lógica, não estou provando nada cientificamente para vocês, mas pela lógica, quando nós vivemos leve, concorda que fica mais fácil você ter saúde mental, saúde física, que é a consequência, né? Perfeito. Vamos lá. Então, o sucesso está nas emoções equilibradas. E uma frase minha aqui, não é sobre como lidar com o estresse. Muitas pessoas hoje falam, nossa, precisamos aprender a lidar com o estresse. Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Mas é como resolver a causa do estresse. Então não é saber lidar, porque isso é possível, sim. Se aprender a lidar, mas é complexo, é difícil. E vocês sabem disso. Agora, quando a gente resolve a causa, o teu comportamento, a atitude muda naturalmente. Coloquei aqui uma imagem de um copo, né, com uma água bem suja, para vocês começarem a entender melhor. Quando eu falo do emocional, nós estamos falando de sentimentos negativos. Para mim, para ilustrar, é isso. É como se tivesse um copo, que é a nossa vida, com uma água suja ali dentro. E essa água suja ela vai subindo no decorrer do nosso dia a dia e em algum momento ali em cima transborda. E quando transborda essa sujeira, é onde a gente vai ter queixas emocionais, queixas físicas, temos todos os tipos de problemas, né? E é interessante que toda essa sujeira ela está ligada com sentimentos negativos. Só para vocês terem alguma ideia, para ficar mais claro: medo, raiva, frustrações, traição, humilhação, baixa autoestima, culpa, rejeição, injustiça, abandono, etc, etc, etc. Percebe que o que tem em comum são esses sentimentos negativos. E isso que vai ter em comum, repito, em basicamente todas as doenças, quase todas, para a gente não entrar em detalhes, e nas queixas emocionais. E tudo isso, a gente estava falando do cortisol, desequilibra o nosso sistema nervoso central. A gente fala de simpático, parasimpático. Então, a pessoa está mais em simpático. Fizemos aqui uma respiração, né, que vai, no momento anterior aqui, que vai ativar o parasimpático, que vai te dar um relaxamento, que vai te dar um bem-estar. Isso é bom. Mas o que eu estou falando é pegar toda essa sujeira que vai gerar o estímulo simpático, que é de luta e fuga, né?
e jogar fora. Então, é sobre isso. Acabei já falando, mas qual a principal causa? O cortisol alto, né? Então, mais de 80% das doenças têm uma raiz emocional. E a gente poderia classificar muitas coisas aqui, mas vou colocar aqui 4 de forma resumida, quando a gente fala de doenças. O que eu acredito 100%, o emocional é o mais importante. Segundo, com certeza que já foi falado e vai ser falado, sobre intoxicações de metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, etc., etc. E parasitas que inflamam o nosso corpo, mas para mim já seria um segundo ponto. Deficiência em nutrientes, a gente poderia colocar minerais, vitaminas, alimentação, etc., etc., né? E lá por fim começam toda, digamos assim, a bagunça dos hormônios, né? Então, quando temos uma situação, então vamos começar por onde? É muito clássico até na medicina integrativa nós falarmos de buscar a causa do problema. E a pergunta é, qual que é a causa do problema? Então é onde eu cheguei, é o emocional. Tá, mas espera aí, o problema é hormonal. Tá, mas e como é que o problema se tornou hormonal? Quando você começa com os porquês, por quê? Por quê? Ah, o problema é intestino. Sim, mas e por que o problema está no intestino? O problema é falta de serotonina. Sim, mas e por que falta serotonina? Ah, porque falta magnésio. Sim, por que falta magnésio? Sempre tem um porquê. Quando você vai nessa linha de porquês e não cessa, você vai parar na questão emocional. Então eu entendo que a gente precisa resolver essa questão emocional e depois sim fazer ajustes quando necessário, minerais, vitaminas, desintoxicação, desparasitação, etc, etc. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu falei sobre tempo e dinheiro, né? Então, alguma ideia aqui sobre suplementos. Eu falei sobre o cortisol alto. E só assim, de cabeça eu fiz isso aqui. O que poderia ajudar? Magnésio, vitamina C, fosfadilcerina, zinco, complexo B, fitoterápicos, adaptógenos, anti-inflamatórios naturais, né, antioxidantes. Tudo isso aqui é muito bom, muito bom. Mas a minha questão é, resolva a causa emocional. Isso é mais importante do que isso. Sem falar em dinheiro, que eu comentei, que isso aqui, assim, bem por alto, bem basiquinho, vai dar uns R$1.000 por mês de suplemento. Bem por alto. E claro que aqui a gente entraria com outras coisas a mais, de parasitas, metais tóxicos, etc. A gente fácil, monta um protocolo de R$5.000, R$10.000, fácil, na área ortomolecular. E está tudo bem, está tudo certo. As máquinas, com tudo mais. Mas a verdade é essa. E a minha questão é, pensando mais no emocional. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, quando eu falo do que eu atuo hoje, o método que eu desenvolvi, na verdade, é isso aqui, para vocês estarem entendendo. Eu estou falando entre 1 e 4, 1 e 3 sessões de tratamento. Qualquer queixa emocional ou física vai ter só esses 3 pilares, que eu falo em todas as consultas, e falo abertamente, que é a base do meu método. Que é o quê? Traumas, conflitos, crenças limitantes. Vamos lá. O que é um trauma? Trauma é tudo aquilo que, quando você lembra, ainda faz você sofrer. Então, repetir, porque é só isso. O que é um trauma? É tudo aquilo que, quando você lembra, ainda faz você sofrer. Segundo ponto, conflitos. Conflitos são situações, geralmente, que você não conseguiu resolver de alguma forma. Por algum motivo, ou porque você não quis, ou porque você realmente não sabia como resolver. E esses conflitos, eles levam a doenças, a questões psicossomáticas, os traumas e conflitos. Exemplo, depressão, ansiedade, quando você tem muita coisa na cabeça para resolver e você não resolve. Isso eu interpreto como ansiedade. Doenças autoimunes tem muito a ver aqui com conflitos, situações que a pessoa não resolveu. Precisa resolver. Uma questão de um relacionamento. Vai ficar junto ou não vai? É simples assim. Questão do emprego. Vai ficar nesse emprego ou não vai? Vai falar com o teu chefe ou não vai?
Então, assim, você é responsável pela tua vida, você tem que ir lá resolver. É isso. E às vezes a pessoa está lá anos, 10, 20, 30 anos, nessa luta sem conseguir resolver. Então, ele ajuda muito aqui. Crenças limitantes e programações. Que é isso? Todos nós fomos programados e somos programados, inclusive, nesse exato momento. Então, isso é natural. E a programação muito forte, ela acontece na nossa infância. Não menos importante que o adulto, mas na infância, nós somos programados por quem? Pai, mãe. Daí a mãe, um exemplo, que infelizmente acaba sendo real, a mãe fala, nossa, você é burro. Isso é uma programação. E a criança bota aquilo na cabeça, sem filtro, porque os pais são autoridades, ou a professora é autoridade, ou o pastor, ou o padre, ou seja, quem for. E essas informações entram na cabeça. Nossa, realmente, eu sou burra mesmo. E quando vê lá para frente, todas essas questões levam problemas. A gente vai voltar a falar da questão financeira. Dinheiro não traz felicidade. Quantos já não viram isso? Não é isso? E é uma crença, um bloqueio que te trava mesmo. Né? Não vou ficar hoje aqui falando da minha história ou de outras histórias, porque eu tenho certeza que todos vocês já sabem, né, de alguma coisa que está fazendo sentido aí para vocês. Então, essas são as programações ou as crenças limitantes. Um exemplo, uma outra crença limitante. Doença X não tem cura. Ué, se você está declarando e acreditando que realmente não tem cura, então não tem. Não tem mesmo. Né? E eu venho para quebrar tudo isso aí. Eu acredito realmente em coisas muito além. Tem um tema em alta agora também, que é o prolongamento da vida, né? Falei do cortisol, vocês já estão entendendo aqui. E a questão não é só prolongar a vida, mas é com qualidade. Como? É aquilo que eu já apresentei. É você resolver os seus traumas. Resolver é assim, ó. Aconteceu um abuso, aconteceu um luto, aconteceu um acidente, aconteceu qualquer coisa mais terrível da tua vida, e você resolve aquilo para você não sofrer mais. Isso é resolver. Quando você resolve isso, tua vida fica mais leve. Quando fica mais leve, você ganha saúde mental, saúde física. Essa é a prevenção de doenças também. E a doença, ela também ela vai muitas vezes além do que a gente imagina. Um resfriado, uma gripe, um vírus, tem a ver com imunidade. E outra coisa, vocês sabem que, falando microbiologicamente, todos estamos aí em contato com bactérias, vírus, fungos, parasitas. Por que um fica doente e o outro não? E entra aqui, no emocional, que é mais forte do que a imunologia. Vamos lá, esse caso inédito aqui. É um prazer estar falando isso aqui. Eu vou trazer muita esperança para vocês. Um caso de diabetes tipo 1, né? É diferente do tipo 2, é muito sério. Dizem que não há cura. Minha paciente, Michele, ela é enfermeira, é uma autoridade na área da saúde, ela é educadora em diabetes, 31 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, 5 anos de uso de bomba de insulina e sensor. São poucas pessoas, poucas dezenas de pessoas no Brasil que usam, que tem essa tecnologia, em que é feito monitoramento 24 horas por dia. E a bomba, ela faz ali uma injeção de insulina artificial, então acaba virando, a ideia é um pâncreas artificial. Né? Então é alta tecnologia. Vamos lá. Consulta, dia 22/10. Agora, faz pouco tempo. Primeira sessão, 27/10. Segunda sessão, 3/11. Online. Comecei suplemento, mas é assim, nem conta, porque é um multivitamínico do mais simples que eu tenho. Fitoterapia, não sou eu que estou coordenando a parte da fitoterapia, não é a minha praia. E a terceira sessão está marcada para dia 18, que não veio ainda, hoje é dia 15. Resultados, nesses 4 dias, 1/3 da dose de insulina.
A bomba tem tudo controlado, tudo certinho. E apresentou ali, mostrou que tem 1/3, está usando 1/3 da dose de insulina em 4 dias. Você tem noção? Hemoglobina glicada de 7,9 para 6,1 em 4 dias. Vocês têm noção disso? Do impacto de quanto que baixou a inflamação? Não mudei a alimentação. A alimentação dela não está boa. Eu mantive do jeito que estava. Não foi feita alimentação, ajuste alimentar. Não foi feita suplementação. Não foi feita desintoxicação das clássicas que a gente conhece. Eu só, entre aspas, tratei em 2 sessões os traumas, os conflitos. E pode parecer loucura, mas vocês sabem como é. Que a pessoa ela não tem uma queixa só, né? Sempre tem várias queixas, não é isso? Então vamos abordar outras queixas aqui que também melhoraram muito. Dedo em gatilho nas 2 mãos do Duptrem. Síndrome do túnel do carpo nos 2 braços. Ombro congelado, né? E a gente nem focou isso porque eu fui para tratar diabetes tipo 1. Mas tudo é interligado. Então, mesmo não sendo o meu foco, mas tratando os traumas e conflitos, zerando, você vai ter uma repercussão na vida toda. E tudo tem a ver. E eu não posso aqui abrir as causas, a história ainda, né, que ainda está em andamento aqui. O fato é que eu já tenho vídeo registrado, agora faz 2 dias atrás, ela conseguindo abrir as 2 mãos de forma rápida. Antes ela abriria travado e daí tinha que puxar com a outra mão. E a gente está registrando tudo em vídeo, né? Então está tudo registrado. Os 2 antebraços que eram duros por causa do síndrome do túnel do carpo e tinha indicação de cirurgia, estão molinhos na palpação, sem dor. O ombro congelado, você veja, tratamento online. Ombro congelado, ela conseguia subir o braço até aqui. E agora, sem nenhum atendimento manual, ela está erguendo em cima. Isso deu 14 dias de tratamento, só foi feito isso. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque é possível, eu quero que vocês acreditem que é possível. Isso muda o jogo da vida de vocês, da vida do paciente de vocês. Ter esperança. Eu fiz uma desintoxicação nela, só que uma desintoxicação também online, uma desintoxicação trabalhando o emocional. Lembra que eu mostrei aquela água suja lá para vocês? Medo, frustração, tristeza, aquelas coisas todas, aqueles sentimentos. Vocês acham o quê? Presta atenção nisso aqui. Semelhante atrai semelhante. Você acha que medo, preocupação, frustração vai atrair saúde? Não vai. Vai atrair o quê? Metais tóxicos, agrotóxicos, parasitas e tudo que você imaginar de ruim. O semelhante atrai semelhante. É isso? Então, qual que é a ideia? É leveza. Ter leveza na vida. Eu fiz ajustes alimentares assim, muito, muito fraquinhos até agora. Né? Que dá para ajustar mais. Teria mais história para contar aí. E o interessante é que já mudou também a atitude dela. Aquela insegurança que ela tinha, já abriu o peito aqui. O pessoal já está percebendo a atitude de falar não, que ela não falava antes. E percebe como tudo isso é conectado. Eu estou sem tempo aqui. Alguém me avisa? Vixe, tem que correr. Me empolguei aqui. Vamos lá. Aí. Tá, vou ler rapidinho para vocês aqui. Deixa eu ver. Perguntei, a consulta foi dia 27. Perguntei dia 29/10. O que mudou na sua vida em uma semana? Isso contabilizando ainda o tempo da consulta, né? Que nem é tratamento em si. Olha o que ela colocou. Doutor, eu notei... Deixa eu ver, estou meio ruim de ler aqui. Doutor, eu notei que a variabilidade da glicemia diminuiu significativamente. Tem períodos que a quantidade de insulina aplicada para corrigir a glicemia diminuiu tanto que bem pouco a bomba precisou corrigir. E olha que não mudei alimentação, nada. Ou seja, resultados vêm após nossa primeira conversa com o senhor e Ana, que é a nossa parceira na fitoterapia, e maiores mudanças após nossa sessão. As cenas e sentimentos negativos que eu tinha guardado em algum lugar na mente, hoje não consigo mais sentir nada negativo. Fico indiferente, não dói mais. Incrível. É isso. Só coloquei aqui para provar para vocês. Aqui eu acho que não está muito legal,
provando aqui a diferença da hemoglobina glicada, né? E o tempo no alvo, que é uma tabela que dá aqui pela tecnologia do sensor e da bomba, demonstrando a diferença, que antes o tempo no alvo era 58, agora está 88. Que o tempo no alvo significa dentro da faixinha, não coloquei aqui uma imagem, uma faixinha verde, para não ter nem hiper nem hipoglicemia, né? Então 88 é incrível. Olha, ela falou, nunca tive essa glicada, nunca mesmo. Tá aqui, ó, a faixinha verde que eu comentei para vocês, né? Foi comemorar com pizza e suco, e ainda assim, falei, não, toca a tua vida aí, pode comer. Pode comer. Vida leve, né? Então é isso. Continua comendo o que você comia. Eu fiz ajustes assim, simples. Por exemplo, tomava café com leite em pó. Passei para um leite líquido. Falei, toma um leite pasteurizado, A2 aí que vai ser bem melhor. Tipo, coisinha simples, né? Come bolacha, pão, continua comendo. Depois a gente vai ajustando aí. É isso aí. Daí agora tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, que ela é de outra cidade. Vamos lá, rapidinho aqui. A gente falou sobre ansiedade, é muito comum, né? Isso aí, ansiedade. E aqui a doutora Anne falou sobre o financeiro, né? Ansiedade, sabe que tem a ver? Tem tudo a ver. Olha, se você não tem dinheiro, você sabe o que estou falando. Para você comprar o básico, será que isso não gera uma preocupação, uma ansiedade? Então, assim, sério, pense em ganhar dinheiro sem culpa. Porque é importante. Parece meio bobo que estou falando, mas é sério isso, muito sério. Eu acho que culturalmente a gente, de alguma forma, o brasileiro, ele tem muita dificuldade em até merecer ganhar, receber o dinheiro, né? E faz toda a diferença na saúde, não só mental, mas física. Eu fiquei vermelho porque está quente. Então, preocupação. Empresa. A empresa não anda, às vezes, por causa do dinheiro, porque você está travando. Lembrando uma coisa, né? Você sabia que CNPJ não quebra, né? CNPJ não quebra. Quem quebra é o CPF. Atrás de um CNPJ tem um CPF. É isso que você tem que cuidar. Então, é para você que eu estou falando, não é para a empresa que eu estou falando. A empresa, eu não consigo fazer nada com ela, com aquele papel. Mas o CPF que está atrás ali do CNPJ, esse é importante para ter toda a estrutura para conseguir ter um bom CNPJ. Um casinho bem rápido aqui que eu tratei semana passada. Como a ansiedade é uma coisa muito mais complexa que a gente imagina, ao mesmo tempo muito mais simples, porque é lógico. Tratei um caso que na avaliação percebi que a causa da ansiedade era medo da morte. Então, a gente tratou medo da morte, tratou vários lutos. E o que mais que tinha de queixas? Várias dores no corpo, pressão alta. Então, assim, são só outras queixas, mas a causa é a mesma. Então, como é que pode que dores no corpo tem a ver com medo da morte? Sim, tudo é interligado. Tudo é interligado. Quando pega uma consulta completa, percebe que tudo é interligado. Tudo faz sentido. Estou com pouco tempo aqui, vou dar uma corrida. Dores crônicas, eu ia contar alguns casos aqui. Sempre precisamos ter uma visão integrativa, né? O emocional, sim. O orgânico, sim. E o físico também. Se a pessoa está com a perna quebrada, ela tem que ir no médico, tem que colocar no lugar, colocar gesso. Tá? Não adianta querer resolver com o emocional. Não adianta querer dar magnésio no primeiro momento. Tem que ir para o médico. É assim que funciona. Financeiro, eu já comentei algumas coisas, tem questões bem comuns, não é padrão, mas é bem comum. A falta de merecimento, a baixa autoestima, a dor da rejeição, da humilhação, da procrastinação. A procrastinação, por que ela acontece? Na verdade, ela é um autossabotador. O teu corpo faz, o teu corpo não, o teu
teu mental faz você não fazer. Por quê? Porque se você fizer, periga você ganhar dinheiro. É mais ou menos isso, né? É verdade, pode parar para pensar. Vai que ganha. Exatamente, é isso. Isso é procrastinação. Tenho tratado muitos terapeutas e enfermeiros nessa questão financeira, outros profissionais também. Geralmente terapeutas e enfermeiros são pessoas muito boas que querem ajudar ao próximo, e aí às vezes está o problema de só doar. E isso precisa ser corrigido. Falaram para falar da memória, bem rapidinho, uma dica bem importante. Sabia uma coisa? Que esquecer nunca é uma boa opção. Aquela situação que você não consegue lidar, hoje você já sabe como buscar ajuda, mas é importante resolver e não tentar esquecer. Quando você tem essa, entre aspas, excelente ideia de esquecer o problema, você está dando um comando para você, esqueça. Esqueça, esqueça, esqueça. O que é isso? É o que a gente chama de Alzheimer. Essa dica é bem importante, viu? Doenças autoimunes, já falei, tem muito a ver com conflitos e traumas. Teria alguns casos para contar aqui. Ocorrer. Um caso aqui de artrite reumatoide. Deixa eu ver se funciona. Olá, eu sou a Aline, sou veterinária e tive a oportunidade de passar por uma sessão com o Dr. Lotter. Diferente de outras experiências que eu já tive, que foram desgastantes emocionalmente, e mexeu naquela ferida que gerou um turbilhão de emoções, toda a sessão foi bem tranquila. E, para minha surpresa, o Dr. Lotter tratou não uma, mas inúmeras questões numa mesma sessão. A principal questão que a gente abordou foi uma dor articular que eu tinha, uma artrite que eu tinha há muito tempo, e essa artrite me limitava, porque eu sou uma oftalmologista, uma cirurgiã, uma microcirurgiã, preciso dessa precisão, e essa dor me restringia. Para surpresa minha, com 15 dias, a dor desapareceu completamente. Para minha grande surpresa, porque até como profissional da área da saúde, eu não esperava que uma artrite fosse ter uma resolução completa, mesmo eu estudando e gostando e confiando no trabalho do Dr. Lotter. Além da questão da artrite, a gente tratou também questões emocionais. Já fazia 10 anos que eu não tinha um relacionamento duradouro e completo. Durante a sessão, a gente tratou essa questão dessa dificuldade que eu tinha, essa resistência que eu tinha de ter um relacionamento afetivo. E isso me possibilitou encontrar um parceiro, e hoje eu estou namorando. Estou conhecendo uma pessoa e estou me permitindo experienciar coisas que há 10 anos eu não me permitia. Muito obrigada, doutor, por todo esse avanço e mais algumas questões que a gente tratou também. Um grande abraço. Maravilha. Então percebe que... obrigado. Percebe que, em resumo, precisa de uma transformação na vida. Porque o que relacionamento tem a ver com artrite reumatoide? Parece que não tem nada a ver. Mas eu não trato uma coisa específica. Não, tem que transformar a vida, tem que ver o todo, tem que transformar o todo. Esse que é o jogo, né? Aí que a gente vem numa questão aí de vida leve. Concluindo dentro do tempo aqui, então, aqui fica o meu contato, meu WhatsApp. Eu acho que não está vendo bem aí o QR Code, ok? De atendimento, formação. Eu deixei alguns panfletos meus ali fora. Amanhã eu trago mais, que eu trouxe pouco. Quem quiser me chama lá no Instagram também, que é dr.lotarote. E está lá o meu contato também. Fico à disposição de vocês. Então, espero ter realmente trazido uma esperança, né? Novidades para vocês. E que, sim, tudo é possível. O que dizem que é impossível, é possível. Então, muito obrigado. Gratidão. Muito obrigada, doutor Lotter.
Palestra agregadora, como sempre, né? Obrigado. Parabéns. Muito obrigada.